irmão Gessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Às vezes é benéfico, parece não ser, mas é. A ofensa, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Dentro de um conflito, não é necessário que haja ofensas. Então, acho que a partir daí, a questão de achar um benefício dentro de um conflito. Vamos trazer essa palavra, esse conflito, para um debate, então. Algo que Deus quer que façamos, que é questionar aquilo que é do homem. Nós não vamos questionar o que é a palavra, mas vamos questionar aquilo que é humano, que são argumentos para o momento que vivemos. Por exemplo, a Bíblia em momento nenhum fala que nós devemos combater as redes sociais. É um argumento humano. É um argumento humano, mas encaixa com a palavra. Então, é um exemplo que eu deixei, porque a Bíblia não vai falar tudo, mas dentro da Bíblia tem base para você fazer ou deixar de fazer tudo, né? Então, mas se um conflito, vamos nesse ponto aqui, ó, se um conflito é benéfico, que seja de ideias, que seja de debates, de palavras. Porque se nós olharmos para o que Jesus disse acerca daquele que bate na face, Jesus já está dizendo para você não entrar nesse conflito. Você disse na semana passada que muitas vezes a pessoa que está evitando ou fugindo, né, de um conflito, ela pode estar lhe fazendo mais mal do que bem. Isso, pode estar, isso que eu queria lembrar, pode estar lhe fazendo mais mal do que bem, fugindo de um conflito. Um rei como Davi, fugir de um conflito, em certos momentos era uma covardia. E hoje, eu entendi, esse conflito para nós hoje soa muito próximo desse conflito que nós estamos vivendo, disso até que o pastor Adriano está pregando hoje, que é o sectarismo, que é as seitas se instaurando aí, infiltrando. Se a gente for perceber, se você olhar as características de exclusividade, falou, é só nós que vamos para o céu, de algo à parte, ou seja, um homem, tudo termina em um homem, ou na liderança daquele ministério. Isso, se você for fazer uma seleção, tudo vai acabar, ou a maioria, e não aceita. Se a gente for olhar as características, né, de uma seita. Essa questão desse conflito, às vezes as pessoas falam assim, então eu tenho que brigar, eu tenho que esbravejar, eu tenho que bater naquele que me bateu. Aí aqui já está falando muito de agressão, né? Aquele que bate, aquele que te agride, se ele veio para agredir, se ele veio para te prejudicar fisicamente, te trouxe um prejuízo. Aí Jesus vem e diz, né, o Sermão do Monte, falou, olha, se ele te bateu numa face, dá outra. Quem foge de um conflito está se prejudicando às vezes mais a si mesmo do que pensa. E se alguém lhe bate a face, dá outra. Se alguém te faz andar por uma légua, ande duas. Estou usando légua, ele usou outro termo aqui. Se alguém te pede a capa, dá a túnica também. E aí? Então a gente precisa separar esses dois conflitos, né? Nós precisamos enfrentar? Sim, eu concordo. Eu preciso defender aquilo que eu creio. Eu preciso entrar naquele conflito para defender o que eu creio, o que eu defendo mesmo como doutrina, como aquilo que Deus nos mostrou individualmente a cada um. Um grande evangelista, pastor João, disse assim, eu guardei essa frase e só não guardei quem disse. E ele diz assim, olha, o que dá mais medo não é as mentiras que crescem, essas doutrinas falsas que se levantam. Não é isso que dá mais medo pela quantidade, mas é justamente pelos verdadeiros que se calam. Isso fala muito da nossa vida hoje, do momento presente nosso.
a gente fica assim, esperando algo assim, olha, se surgir um conflito, não entre nele. E o que veio? Se você não entrar em certos conflitos, você vai estar se prejudicando. E essa frase é muito importante, que explica bem melhor essa afirmação, né? Não são as falsas doutrinas que surgem que é o problema, mas a grande quantidade que se cala por pensar que não resolve nada falar, ou se falar vai ser injuriado, né? Vai ser atacado, contra-atacado. Então o que acontece? As pessoas confundem que esses versículos, conforme lemos aí no Sermão do Monte, que a gente deveria permanecer onde estávamos, se realmente somos cristãos, porque a gente deve perdoar acima de tudo. Compreende como que a Bíblia é manipulada? Então assim, vocês não amam, porque vocês não perdoam. Que correlação tem esse perdão, esse amor, em permanecer em um local que quem saiu viu que era um local que não poderia se permanecer ali, porque eu estava colocando minha alma em risco? Eu respondo por mim, eu já perdoei muito tempo. Perdão tem a ver com convivência, tem a ver com continuar. Isso aí, irmão Macedo, confunde muito as pessoas, né? Eles lê 1 Coríntios 13, e que Deus é amor, e de repente há um conflito, e esse conflito separa pessoas. Aí eles dizem, então não houve amor nesse conflito. Na verdade, é o que o Senhor disse, nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer ao homem, e preferimos não conviver mais, né? Então acho que isso ampara todos que saíram. Vão largar esse escudo chamado mensagem, esses livrinhos? Dificilmente, não vão largar. E o que vão fazer? Vão desconsiderar. Você vai ver que cada vez mais essa Bíblia vai ser desconsiderada, viu, irmão Macedo? Agora, isso tudo aconteceu, aí é onde eu vejo, foi um conflito gigantesco. Foi ruim, foi péssimo, foi ruim psicologicamente, mas foi maravilhoso. Olha o resultado desse conflito, irmão Michel. Se isso não tivesse acontecido, olha quem que estaria pregando para nós hoje. Isso que nós ouvimos essa semana que passou. Olha quem. Porque ali ele só está manifestando o que está por dentro há anos. E não manifestava em público, mas entre alguns colegas manifestava. Então, só está acontecendo uma manifestação do que estas pessoas são há anos. Só que nunca manifestou, nunca se expressou, porque não havia tido conflito ainda. O conflito está causando isso. Agora, é ruim para nós ter tido esse conflito? Foi ruim nós termos enfrentado isso de frente? Foi péssimo no sentido de saúde, psicológico, aquela angústia toda, isso. Mas o resultado disso para as nossas almas, irmão, tem como comparar? Né? E ainda usou uma palavra tão... As mulheres de short lavando a varanda da igreja lá. Aquelas mulheres estão no melhor espírito do que ele, irmão. Eles estão usando as correntes que eles estão colocando no povo, essa. Ela está de short lavando a igreja. E você está rasgando a Bíblia. O que é melhor, estar de short lavando a igreja ou rasgar a Bíblia? Eu quero ver quem está de acordo, quem que está amando, quem que está fazendo aquilo que Deus disse para fazer. Né? Quem sabe pode ser uma pecadora que foi aos pés de Jesus e lavou ele com lágrimas. Agora, quem despreza essa Bíblia nunca vai lavar os pés de Jesus com lágrimas. Nunca. Uma mulher de short que lava igreja, sim. Ela pode um dia lavar os pés de Jesus com lágrimas. Mas quem rejeita essa palavra, nunca. Então, qual que está mais perto do céu? Jesus já respondeu. As meretrizes, os cobradores de impostos, estão mais próximos do reino do que os fariseus, os sacerdotes. Entrarão primeiro. Jesus diz isso. Né? Entrarão primeiro. O senhor está lendo um versículo chave que eles usam para aprisionar pessoas. Eu estou falando sobre esse assunto porque... E essas respostas não soam como se a gente não tivesse esquecido, nada disso. Porque existem pessoas
que são sinceras, que ainda fazem parte disso. Se nós nos calarmos, vamos nos enquadrar no que o irmão Michael disse. Sabe, não é o problema, não vai ser mais as seitas, nem os erros, vai ser aqueles que acham que estão certos, que ficam calados. Pessoas sinceras, que ainda estão vivendo neste lugar. Se nós nos calarmos, sabe o que vai acontecer? É perigoso as pedras falarem, porque nós não podemos nos calar. A verdade é essa. O perdão, eu concordo com isso aí. Não vamos confundir perdão com conivência. Eu não posso ser conivente com mentiras. Eu não posso ser conivente com doutrinas erradas. São às vezes nossos amigos, parentes e irmãos, e eles estão mentindo descaradamente, e nós tendo que ficar calado. O irmão Osni falou isso. Falou, olha, parece que a mentira está valendo mais do que a verdade. Quando alguém fala a verdade, vem o versículo do perdão. Você não perdoa, tá vendo? Eles mentiram, mas perdoa eles. Eu estou dizendo a forma como é usado as escrituras numa seita. Se a liderança não fizer isso, aí, lamento muito. Por quê? Porque a mentira vai dominar. É o que Rui Barbosa falou, vai chegar um tempo em que os homens vão ter vergonha de serem honestos e os cristãos terem vergonha de falar a verdade. Vai chegar o tempo, irmão, se nós ficar só calado. Tá bom, eu não estou dizendo para o povo fazer isso. Não estou, porque às vezes o povo vai entrar num debate e não vai saber como proceder. Mas a liderança precisa entender o seguinte: perdão, eu já perdoei, irmão. Eu não tenho no meu coração ódio, mágoa, ira, eu não tenho deles. Sabe o que eu fico pensando? Eu gostaria da salvação, e Deus quer a salvação de todos. Deus quer a salvação de todos, mas quando mexe, eles estão mexendo com quem não devia. A palavra de Deus não deve. Zombam da palavra. Nós estamos fazendo algo para que as pessoas abram os olhos e vejam. Não é vir para cá, não é participar conosco, não. Que as pessoas vejam que esta palavra vale tudo. Se aquele livrinho é a revelação disso aqui, é isso que eu não consigo entender. Os livrinhos é a revelação disso aqui, não é? Dizem eles. Por que ela não vale nada? Se os livrinhos revelam isso, meu Deus. Sabe o que eu concluo? Insanidade. Eu espero que seja insanidade, porque insanidade talvez Deus ainda venha perdoar, mas se estiver fazendo num estado mental normal, eu temo. E eu quero ser julgado com o juízo que eu estou julgando, que é a palavra. Aqui, ó. Eu quero ser julgado com o juízo que eu estou julgando. Quando eu leio a Escritura hoje, eu tenho uma visão que eu não tinha, porque mandavam ler apenas livros. Hoje não, qualquer coisa que eu ler na Escritura, eu sei dizer quando eles pegam ela para manipular massa, é exatamente isso. Pega um versículo, manipula massas através daquele versículo. Eu quero ser julgado com o juízo que eu estou julgando. É o meu desejo, por Deus. É tudo isso que eu quero. Então, nós não temos que abrandar com lideranças corruptas. E eu estou respondendo através da internet. Então, assim, liderança, não se encurve diante de aberrações de lideranças cruéis, maldosas, insanas. Porque de repente a gente vai ficar só usando versículos assim, ó, perdoa ele, ama ele, é isso assim, assim. E na verdade eles estão fazendo uma desgraça na mente de pessoas que são sinceras. É isso que hoje eu concluo. Eu fiquei muitos anos nisso. Deixa Deus. Deus quis assim. A pessoa às vezes está doente, está passando, está enfermo. Deus quis assim. Deus não quis ninguém enfermo. Deus não quer ninguém enfermo. Como que Deus quis assim? Aconteceu isso, Deus quis assim. Se você for perceber, não foi Deus que quis, foi você que causou aquela situação. Não foi Deus que quis que isso acontecesse durante esses 50 anos. Fomos nós culpados de termos mantido homens cruéis na plataforma, sabendo que eles estavam mentindo para nós. Eu não sabia. Mas muitos já falavam, eu já tinha visto, eu já sabia esses quadros, essas coisas. Então essas coisas, nós não falamos sempre. Nós estamos falando aqui hoje de forma excepcional, né? Nós não ficamos tocando nisso como uma manivela, né? Vamos falar disso.
Se você pegar os cultos para trás, você vai ver que a gente não fica tocando nessas coisas. Hoje entrou nisso aqui, por causa da questão do conflito, né? E essa questão que Jesus fala no sermão da montanha, né?